Vida familiar bem-sucedida. Olá a todos, bem-vindos. Na série Deus Existe, vimos que é impossível que não exista um Criador de todas as coisas. Vimos também que a Bíblia é o livro tido como sagrado que mais requisitos preenche, como sendo a mensagem desse Criador para nós. Verificamos igualmente que, segundo as Escrituras e a maioria dos dicionários, ele tem nome, Jeová, e isso não tem absolutamente nada a ver com a religião das testemunhas de Jeová. Comprovamos que Jesus Cristo foi a primeira e única criação de Deus em pessoa, que tudo foi criado por intermédio de Jesus e que, por isso, ele se ofereceu com alegria para pagar pelos erros que produzem a morte da humanidade, tornando-se assim nosso dono. Com base em tudo que aprendemos, vamos agora ver se as dicas e sugestões da Bíblia podem nos ajudar a conseguir uma vida familiar bem-sucedida. Para isso, me deixa te fazer uma pergunta. Faz você parte de uma família? Talvez seja marido ou esposa, pai ou mãe, irmão, irmã, avô, avó. E mesmo que, por enquanto, não seja nada disso, um dia poderá vir a ser. Sem mencionar que todos são, ou foram, filhos de alguém. Assim, é bem apropriada a pergunta: é a sua vida familiar bem-sucedida? Poderia você afirmar honestamente que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida familiar? O que significa dar a Deus o primeiro lugar na família? Que vantagem existe nisso? Que benefícios podem resultar hoje e no futuro por darmos a Deus prioridade total em nossa família? A maioria dos problemas familiares não se evidenciam fora do lar. Todavia, mesmo assim, são extremamente prejudiciais. Nota-se isso, por exemplo, na sempre crescente taxa de divórcios. Por outro lado, muitos cônjuges nem sequer se divorciam mais, simplesmente vão embora. Milhões de outros casais permanecem juntos, mas seu relacionamento é muito ruim. Em tais casamentos, frequentemente os cônjuges procuram satisfação emocional e íntima de outros. E esta falta de respeito pelos vínculos maritais tem tido efeitos trágicos, em especial sobre os jovens. Vê-se isso do fato de que a maioria das noivas adolescentes já casam grávidas. E se não casar, o filho nasce ilegítimo, o que também está aumentando. Isso se a opção não for eliminar a criança, abortá-la. Sim, milhões de famílias precisam desesperadamente de ajuda. Considerarmos a origem do casamento lança luz sobre os problemas e a solução.
Muitos creem que o casamento tem a origem humana, e esta é a raiz do desastroso colapso familiar atual. Isso porque põe de lado, como não sendo importantes, os mais excelentes conselhos para os problemas maritais. Sim, Deus originou o matrimônio, realizando o primeiro casamento humano. Em Gênesis capítulo 2, versículos 22 a 24, lemos: E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher e levou-a ao homem. O homem disse então: Esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Notem que foi o próprio Jeová Deus, o soberano universal, que uniu Adão e Eva. Não se tratava do caso de um homem e uma mulher decidirem viver juntos, sem se preocuparem com as autoridades legais. Observe também a ênfase que Deus colocou na permanência dessa união. 2 pontos. Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Note que este conceito desestimula a ideia que alguns casados têm de voltar para a casa da mamãe quando surgem problemas, e acautela contra a tentativa dos pais de dirigir ou controlar a vida de seus filhos casados. Um objetivo básico do casamento foi reproduzir membros da família humana. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, parte A, diz: Deus os abençoou e Deus lhes disse: Tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra. Eis aí a bênção da mais elevada autoridade legal, pronunciada sobre essa união, sendo eles autorizados a ter relações íntimas e tendo-se-lhes dado uma designação que daria pleno sentido à sua vida. 2 pontos. Encher a terra e sujeitá-la. Ter filhos, portanto, exigia a organização do círculo familiar. Já pensou todo mundo saindo por aí tendo filhos com todo mundo? Assim sendo, um segundo objetivo para o qual Deus criou o matrimônio era formar um permanente vínculo de união entre o homem e a mulher, provendo assim relações íntimas entre eles, junto com a sensação de segurança, por causa do compromisso pessoal assumido por ambos. Por outro lado também, sabemos que a família é um arranjo autorizado por Deus, pois o matrimônio era um modo de vida normal entre os do povo de Deus através dos tempos. Primeiro entre os hebreus, sua nação escolhida até a vinda de Cristo, e depois disso entre os cristãos. Por exemplo, não se encontra nas escrituras hebraicas palavra para celibatário ou solteiro, aquele que não se casou. Aliás, entre os hebreus, os filhos eram encarados como bênção. Pela procriação, os descendentes de Abraão, o fiel amigo de Deus, se tornaram uma grande e populosa nação. Também, entre os primitivos cristãos, o matrimônio é mencionado nas escrituras gregas como algo honroso. Era uma honra um cristão ser casado.
Jeová tem mostrado contínuo interesse na família, por prover conselho para maridos, esposas e filhos. Mas, para que todos na família estejam interessados nesses conselhos, Deus tem de vir em primeiro lugar na vida familiar. Deus está interessado na vida familiar de seus filhos humanos hoje em dia. Convida marido e esposa cristãos a tornar o matrimônio um cordão tríplice, por incluir a ele no seu casamento. Em Eclesiastes capítulo 4, versículos 11 e 12 diz: além disso, se dois se deitarem juntos, ficarão aquecidos. Mas como pode alguém sozinho manter-se aquecido? Também, alguém pode vencer a um que está só, mas dois juntos podem resistir ao agressor. E um cordão tríplice não pode ser facilmente rompido. Deus está igualmente interessado no bem-estar de famílias de um só genitor, conforme diz em 1 Timóteo 5,5. Só que, para se receber a bênção de Deus, como em todos os outros assuntos, ele tem de vir primeiro. Salmo 127,1 diz: a menos que Jeová construa a casa, é em vão que os construtores trabalhem arduamente nela. A menos que Jeová guarde a cidade, é em vão que o guarda se mantenha alerta. Mas o que significa dar a Deus o primeiro lugar na família? Simplesmente praticar uma religião não é o mesmo que pôr a Deus em primeiro lugar. Muitos aderem formalmente a uma religião apenas por causa de costume, de tradições de família ou até de vantagens sociais. Na realidade, Deus exerce pouca influência em seu dia a dia. Dar a Deus o primeiro lugar na família significa preocupar-se com estar à altura dos requisitos de Deus para os membros da família. Significa que o motivo de estarmos juntos como família é que todos realmente queremos estar de bem com Jeová. Queremos realmente que nosso casamento dê certo, pois cada membro da família sabe que tem de prestar contas a Deus pelas coisas que diz e faz. Nada poderia dar mais vigor aos vínculos matrimoniais do que a devoção mútua ao Criador. Entre os requisitos de Deus está o praticar a benignidade e demonstrar amor altruísta. Isso envolve discernir as necessidades do seu cônjuge. Certamente, queremos que nosso cônjuge seja feliz. A infelicidade de um significará infelicidade para ambos. Por isso, é sábio limitar o interesse sexual ao nosso próprio cônjuge. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: o casamento seja honroso entre todos, e o leito conjugal mantido puro, porque Deus julgará os que praticam imoralidade sexual e os adúlteros. E Lucas, capítulo 12, versículo 2, avisa: pois não há nada cuidadosamente oculto que não venha a ser revelado, e não há nada secreto que não se torne conhecido. A preocupação amorosa pelas necessidades sexuais do cônjuge pode ajudá-lo a se resguardar da tentação de fazer o que é errado. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 2 a 5, deixa isso bem claro.
visto que há tanta imoralidade sexual, que cada homem tenha a sua própria esposa e que cada mulher tenha o seu próprio marido. O marido dê à esposa o que lhe é devido, é dívida isso, e faça a esposa o mesmo para com o marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Do mesmo modo, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro do que é devido, a não ser por consentimento mútuo, por um tempo determinado, para que dediquem tempo à oração e depois se unam novamente, a fim de que Satanás não ostente pela sua falta de autodomínio. Lendo juntas a primeira e a última parte do texto, diz: não privem um ao outro do que é devido, a fim de que Satanás não ostente pela sua falta de autodomínio. Temos que falar reciprocamente de modo bondoso e com consideração, evitando acessos de ira e também importunar ou fazer observações críticas e cínicas. Efésios capítulo 4, 31 e 32 diz: abandone todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas, junto com toda a maldade. Mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros, assim como Deus os perdoou liberalmente por Cristo. Outro requisito também é prover o necessário amor, educação e disciplina aos filhos. Tito capítulo 2, versículo 4 diz: façam recuperar o bom senso, aconselhando as mulheres mais jovens a amar o marido, a amar os filhos. O amor aos filhos é vital para ajudá-los nos seus problemas. E uma das maiores coisas que o pai pode fazer pelos filhos é amar a mãe deles. O bom exemplo dos pais é fundamental, pois os filhos são como uma fita virgem rodando num gravador, prontos para gravar e depois reproduzir tudo que veem e ouvem. Portanto, se ama seus filhos e deseja ensinar-lhes verdadeiros valores, utilize o melhor método de todos. Seja o exemplo de seus próprios ensinamentos. O êxito no casamento depende dos esforços de ambos os cônjuges. Todavia, o marido tem a maior responsabilidade pelas condições existentes na família. Em Efésios capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz: o marido é cabeça de sua esposa. Assim, ele deve dar o exemplo e se empenhar em encorajar sua esposa. Contudo, o marido talvez ache que sua esposa é a causa básica dos problemas. Mas, mesmo que seja, não seria sinal de boa chefia? Se o marido soubesse como resolver com êxito os problemas dos que estão sob seus cuidados? Os maridos, por exemplo, com frequência se queixam que suas esposas são frias, como companheiras sexuais. Mas por quê? Onde está o problema? Frias em comparação com quem? Com as mulheres de vídeos e filmes pervertidos que assiste?
Pare de regar seu cérebro com essa gangrena, meu amigo. A falta da prática regular do sexo entre o casal é indicativo de uma possível disfunção hormonal de pelo menos um dos cônjuges, a qual pode ser tratada medicinal e psicologicamente, ou sinaliza perigosamente que as obrigações preliminares que levam naturalmente à prática sexual não estão sendo concluídas como deveriam. A disposição e a vontade de fazer amor com seu cônjuge depende diretamente da admiração que sente por ele. Admiração pelo cumprimento razoável de seus deveres, da fidelidade e lealdade, do respeito, da honestidade, da higiene bucal e física, do costume de manter o ambiente do lar limpo e ordeiro e, principalmente, da boa criação e treinamento dado aos filhos e do bom manuseio dos recursos financeiros por parte de ambos. No relacionamento conjugal, a paixão é volátil e tende a diminuir com o tempo. Em contraste, o sexo é uma necessidade fisiológica, como o comer, dormir, ir ao banheiro, etc. Se essa necessidade não é satisfeita regularmente, é um sinal perigosíssimo de que o que deveria ter sido feito durante o dia, que leva inevitavelmente ao sexo, não está sendo levado a cabo com êxito. E isso é um prelúdio de problemas bomba-relógio que certamente vão ameaçar a continuidade do relacionamento. Como chefe da família, o marido deveria lidar com o assunto de maneira inteligente. Em Efésios capítulo 5, versículos 28 e 29, diz como: do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como ao seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e acalenta, assim como Cristo faz com a congregação. Pois bem, quão importante é este conselho? Precisam as esposas ser realmente amadas pelos maridos? Precisam, sim. A esposa precisa dessa forma especial de atenção que envolve a ternura, o entendimento e a confirmação. Essa é uma verdade absoluta. A Bíblia insta com os maridos: cada um de vocês ame a sua esposa como a si próprio. E esse mesmo texto logo a seguir diz: a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Mas o marido precisa merecer este respeito pela sua maneira de falar e de agir e pelo que é. Senão, será muito difícil para a esposa acatar essa instrução. Jesus obteve respeito por merecê-lo. Alguns se preocupam com seu próprio prazer e satisfação, enquanto outros são mandões, durões ou desatentos nos tratos com sua esposa, abandonando a esposa num canto empoeirado de sua vida. Não importa qual seja a causa, tal abuso da chefia não granjeia o respeito de ninguém. O casamento é uma sociedade, não uma ditadura.
Por outro lado, em vez de abusarem da chefia, alguns maridos renunciam a ela. Talvez não sejam fisicamente preguiçosos ou ociosos, mas, evitando o esforço mental, deixam todas as decisões para suas esposas. As mulheres gostam de trabalhar sob o teto de uma autoridade, desde que seja exercida corretamente, não com muita minúcia, mas dando margem à iniciativa e ao uso de suas próprias habilidades. Sim, nós, maridos, obteremos o respeito de nossas esposas se nos mostrarmos firmes, fortes, capazes de tomar decisões. Existem ainda outras maneiras de mostrar afeto, além de dizer, claro, eu te amo. Uma delas é expressar apreço pelo trabalho de nossas esposas. O elogio, quando merecido, é um curativo e um estimulante que lhes dará o ânimo necessário para fazerem ainda outras tarefas que talvez estejam passando por alto. As pessoas se sentem irresistivelmente atraídas aos que são cordiais. Tal cordialidade é contagiosa e será retribuída aos que a têm. Outra maneira de mostrar afeto é colocarmos os interesses de nossas esposas à frente dos nossos. Filipenses 2,4 diz: buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Também procure dar, não tomar da esposa. O livro de Atos, capítulo 20, 35, diz: em tudo eu lhes mostrei que, trabalhando arduamente assim, vocês devem ajudar os fracos. E ter em mente as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que há em receber. E não há felicidade só em dar, mas também em ceder, em consentir, quando a preferência pessoal, não princípios bíblicos, está envolvida. Sem considerar que problema surge entre nós, maridos, e nossas esposas, se apenas nos lembrarmos de que os maridos devem estar amando as suas esposas, seremos ajudados a resolver com êxito as situações. Mas, para que a esposa seja muito amada, ela também tem de estar à altura dos requisitos de Deus para as esposas. Um deles está registrado em Efésios, capítulo 5, versículos 22 e 23, onde diz: a esposa esteja sujeita ao marido, como ao Senhor, porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador desse corpo. Portanto, esposa, desenvolva submissão saudável, de coração e com alegria faça isso. Mas, ainda assim, para a esposa ser muito amada, requer-se mais do que mera sujeição à chefia do marido. Ele poderia ter um cachorro bem treinado e sujeito a ele. Adão tinha animais consigo no jardim do Éden, e estes estavam em sujeição a ele. No entanto, Jeová disse: não é bom que o homem continue sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora como complemento dele. Assim, esposa, seja verdadeira ajudadora
apoiando seu marido nas decisões que toma. Acima de tudo, não tente usurpar a chefia dele. Se você conseguisse fazer isso, não gostaria mais dele. E ele também não gostaria mais, nem de você, nem dele mesmo. Isto produziria um marido inseguro e indeciso. Por outro lado, sua lealdade e apoio vão fortalecê-lo e contribuir para o seu bom êxito. Igualmente, a esposa que põe a Deus em primeiro lugar na vida familiar não usará o sexo para fins de negociata. Nem todas as esposas barganham com o sexo, mas algumas, talvez de modo sutil, o fazem. E com que resultado? Bem, você não precisa sentir afeto pela pessoa que lhe vende um vestido, não é? Assim, tampouco o marido precisa sentir terna afeição pela esposa que negocia o sexo para obter concessões dele. A mulher que faz isso talvez obtenha alguma vantagem material, mas ela perde em sentido emocional e espiritual. Esposa, agrade seu marido e ele provavelmente procurará ocasiões para agradar você. Além disso, procure ser diligente nos seus afazeres e digna de confiança. Já ouviu falar da mulher de Provérbios? No livro de Provérbios, o capítulo 31, versículos de 10 a 27, faz uma descrição dessa esposa ideal, dizendo: quem pode encontrar uma esposa capaz? Seu valor é muito maior do que o de corais. Seu marido confia nela de coração, e a ele não falta nada de valor. Ela o recompensa com o bem, não com o mal, todos os dias da sua vida. Ela obtém lã e linho e tem prazer em trabalhar com as mãos. Ela é como os navios de um mercador, de longe traz o seu alimento. Também se levanta enquanto ainda é noite, para dar comida aos da sua casa. Ela se prepara para o trabalho árduo e fortalece seus braços. Ela vê que seus negócios são lucrativos. Sua lâmpada não se apaga à noite. Ela estende a mão ao humilde e abre as mãos ao pobre. Ela não se preocupa com os da sua casa quando neva, pois todos eles usam roupas quentes. Seu marido é bem conhecido nos portões da cidade, onde se senta entre os anciãos do país, ou seja, tem uma boa reputação por causa de sua esposa entre as pessoas mais bem conceituadas. Ela se veste de força e esplendor e olha para o futuro com confiança. Ela abre a boca com sabedoria. A lei da bondade está na sua língua. Ela vigia as atividades da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido se levanta e também a elogia. Há muitas esposas capazes, mas você supera todas elas. O encanto talvez seja falso e a beleza talvez seja passageira, mas a mulher que teme a Jeová receberá elogios. Que ela seja recompensada pelo que faz e que seja elogiada nos portões da cidade pelas suas obras. Se tentar ser assim, como a descrição de Provérbios da esposa capaz, será muito amada,
pelo marido que compartilha o ponto de vista do Criador, e ele se sentirá movido a deixar você saber disso. Todavia, o que fazer se, apesar dos esforços de uma esposa, o marido continua a tornar difícil a vida? Para a esposa cristã, ainda há considerável satisfação, pois é como observa a Bíblia em 1 Pedro capítulo 2 e o comecinho do capítulo 3, onde diz: Pois que mérito vocês têm se são espancados por pecarem e suportam isso? Mas se vocês suportam sofrimento porque estão fazendo o bem, isso é agradável a Deus. De fato, para isso vocês foram chamados, porque o próprio Cristo sofreu por vocês, deixando um modelo para seguirem fielmente os seus passos. Quando estava sendo insultado, não respondia com insultos. Quando estava sofrendo, não ameaçava, mas confiava-se àquele que julga com justiça. Da mesma maneira, você, esposa, esteja sujeita ao seu marido, de modo que, se ele não for obediente à palavra de Deus, seja ganho sem palavras, por meio da conduta de sua esposa, por ter sido testemunha ocular de sua conduta casta, junto com profundo respeito. Bem, admitidamente, isso não é fácil de fazer. Mas, como no caso de Cristo, a esposa pode se manter em seu proceder justo graças à alegria que resulta de saber que ela faz o que é agradável a Deus. E pode ter certeza que sua fidelidade será lembrada e recompensada por Deus em seu novo sistema justo que se aproxima. Assim, há um limite no que a esposa possa fazer para resolver com êxito os problemas familiares. Para uma solução mais completa dos problemas, ela precisa da cooperação do marido e dos filhos. E, por falar em filhos, em muitas famílias hoje, os maiores problemas são com eles. O que pode ser feito para resolvê-los com êxito? Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3 diz: Filhos, sejam obedientes aos seus pais, em união ou da mesma forma que o Senhor Jesus foi ao seu Pai Celestial. Pois isso é justo. 2 pontos. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com uma promessa em retribuição para quem o guarda. Qual promessa? Para que tudo vá bem com você e você permaneça por muito tempo na terra. Naturalmente, não existem pais que sejam perfeitos. Ainda assim, é justo que os filhos obedeçam seus pais. Isso, em parte, é porque nossos pais fizeram tanta coisa por nós, alimentando-nos, cuidando de nós quando estávamos doentes, trabalhando para prover um lar e para satisfazer nossas necessidades. Não poderíamos ter contratado alguém para fazer tudo o que eles fizeram e com o interesse amoroso que eles demonstraram. Poderíamos? Portanto, filhos, mostrem respeito pelos pais e sejam obedientes a eles. Darmos a Deus o primeiro lugar na família significa também ter uma relação cordial, pessoal com Ele e dar-lhe prazer
e alegria de coração. Provérbios capítulo 27, versículo 11 diz: Seja sábio, meu filho, e alegre meu coração, para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia. Me desafia ou, na língua original, zomba de mim. Portanto, não nos tornemos um motivo de vergonha para Deus diante do nosso acusador, o diabo. Sejamos uma fonte de orgulho e alegria para o nosso Criador por causa do nosso comportamento. Dar a Deus o primeiro lugar inclui também obter conhecimento da Palavra de Deus, a Bíblia, dando prioridade às coisas espirituais. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, menciona que vantagens há nisso, dizendo: Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Não importa qual o estado atual do nosso casamento, ele pode ser melhorado pela reflexão adicional no conselho do Criador para a felicidade da família. Outra condição fundamental para que se consiga uma vida familiar bem-sucedida é manter abertas as linhas de comunicação. Este é o salva-vidas do casamento bem-sucedido. Verdadeira comunicação ajuda os membros a darem unidos prioridade ao sucesso da família. Verdadeira comunicação significa mais do que apenas bater um papinho. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9 diz: Do mesmo modo, se com a língua vocês não proferirem palavras que sejam fáceis de entender, como alguém saberá o que se fala? Vocês estarão, na verdade, falando ao vento. Com frequência, os maridos realmente amam suas esposas, mas acham difícil expressá-lo. Outros acham isso desnecessário. É como uma mulher se queixou à outra: Sei que meu marido me ama, mas ele nunca o diz. Certa vez perguntei a ele se me amava e ele respondeu: Eu me casei com você, não casei? Eu sustento você e vivo com você. Não o faria se não a amasse. Que resposta, não? Mas quando se retém expressões de afeto, como é afetada a esposa? O seguinte desabafo de uma esposa talvez lhe dê uma ideia. O meu problema é o seguinte: sinto grande necessidade de uma conversinha doce, de um elogio, da sensação de ter o seu braço na minha cintura quando estou cozinhando, ou mesmo da oportunidade de me sentar no colo dele. Trocaria todas as coisas materiais que tenho por um abraço afetuoso. Sim, as esposas necessitam que se lhes mostre amor. Florescem quando o recebem, tornando-se mais contentes e, na maioria das vezes, até mais atraentes fisicamente. Foram criadas com tal carência de amor. Por isso, não volte para casa perguntando: E aí, o que tem para o jantar? Escondendo-se atrás do jornal depois da refeição. Esteja interessado na sua esposa,
nos pensamentos, nas atividades e sentimentos dela. Traga-lhe ocasionalmente um presente. E nunca esqueçamos que o presente mais importante é darmos de nós mesmos, do nosso tempo, da nossa energia, nossa atenção e nossos pensamentos. Por outro lado, quanto à queixa muitas vezes ouvida, ele não conversa mais comigo. Uma certa senhora disse: a razão básica pela qual os homens não conversam com suas esposas é que somos péssimas ouvintes. Dá-se isso com você, esposa? Por exemplo, existe um tipo de mulher que simplesmente não deixa o marido terminar de falar, coitado. Digamos que assim que ele entra pela porta dizendo: oi, querida, você não imagina o que aconteceu no trabalho. Ela o interrompe. Onde é que conseguiu esta mancha no paletó? Cuidado onde vai pisar. Acabei de limpar o chão. Esse marido talvez jamais reinicie sua conversa. Ou talvez ele esteja contando uma experiência a alguns amigos, deixando de fora alguns pormenores, ou talvez não os relate exatamente certo. Aí, sua esposa o interrompe, primeiro para corrigir as falhas e depois para completar os detalhes da história. Outra mulher é da espécie que incentiva seu marido a falar, mas procurando não dar na vista e cheia de curiosidade, ela pergunta: onde esteve? Quem estava lá? O que aconteceu? Ela não pergunta sobre as coisas rotineiras da vida, mas sobre as que parecem mais confidenciais. Então, ela reúne os pedaços de informação que consegue e preenche as lacunas com um pouco de fantasia, de imaginação. Outras informações podem ter sido ditas em confidência. Então, se ela passar a falar sobre isso a outros, romperá o sigilo. Um outro tipo de mulher não é a grande conversadora, mas daquelas que raras vezes diz mais do que apenas algumas palavras. Os esforços de conversar com ela são em vão. Mas mudanças podem ser feitas. A arte de conversar pode ser aprendida. A conversa bem-sucedida significa participação. Também requer bastante respeito. Respeito para deixar o marido terminar de falar. Respeito deixando ele contar a história a seu próprio modo. E respeito para saber quando manter algo confidencial. Procure tornar prazeroso que seu marido converse com você. É também digno de nota o conselho do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,7, onde diz: da mesma maneira, você, marido, continue a morar com a sua esposa segundo o conhecimento. Dele honra como um vaso mais frágil, o feminino, visto que ela também é herdeira com você do favor imerecido da vida, a fim de que suas orações não sejam impedidas. Dá o que pensar, não dá? Saber que as orações do marido podem ser impedidas por ele tratar a esposa de modo desamoroso. Sim,
O bom marido mora com a esposa segundo o conhecimento, usando de sabedoria bíblica no exercício da chefia. Verdadeira comunicação envolve também entender que nenhuma família concorda em tudo. É preciso aprender a aceitar as diferenças, suportar fraquezas menores. Colossenses capítulo 3, de 12 a 14 diz: Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. Continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro. Assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Mas, além de todas essas coisas, revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união. Há lares em que os desacordos logo chegam ao ponto de gritaria, mesmo o motivo sendo trivial. Daí seguem-se empurrões, bufetadas e atirar coisas. Um ou outro do casal talvez vá embora por uns dias ou semanas. Ou então, eles simplesmente deixam de conversar. Entretanto, é possível discordar sem que surja tal situação, por se encarar certa verdade básica. Assim como diz a Bíblia, todos somos imperfeitos e todos nós tropeçamos muitas vezes. Assim, então, será realístico esperar perfeita harmonia marital? Pense, antes de se casar, desfrutava de relações perfeitas com seus irmãos, irmãs ou colegas, sem nunca trocarem uma palavra áspera? Se não, por que esperar relações impecáveis com seu cônjuge? A maioria dos problemas começa com coisas não mais sérias do que o modo como alguém corta o queijo. A compatibilidade entre duas pessoas jamais será perfeita. Olhe, em toda parte há oportunidades para se ser feliz ou então infeliz. A quais delas deve estar atento? Vai se concentrar nas positivas? Ou vai ficar remoendo as negativas? Ademais, requer dois para haver uma discussão. É você bastante maduro para ser aquele que para com ela? Ou precisa sempre ter a última palavra? Provérbios capítulo 20, versículo 3 diz: Para o homem é uma glória desistir de uma disputa, mas todo tolo estourará nela. O conselho sábio só é de proveito quando posto em prática. Experimente-o. Ponha a Deus em primeiro lugar em sua família por experimentar as sugestões que Ele nos dá na Bíblia. Veja se funciona. Seja flexível. Ventile as diferenças. Fale sobre elas. Não seja obstinado. Comunique-se. Toque o coração do seu cônjuge.
Manter abertas as linhas de comunicação envolve também incentivarmos nossos filhos a se expressarem. Temos de procurar entender suas necessidades. Será que nossos filhos compreendem o que dizemos? E nós, entendemos realmente o que eles procuram nos transmitir? O principal modo de conseguir isso é gastar tempo de qualidade com eles. Nada pode substituir a nossa presença física ali. Nem mesmo todas as coisas materiais conseguirão ocupar o nosso lugar. Também, quando conseguir fazer com que seus filhos se expressem, acolha os conceitos deles. Se não forem o que deseja que fossem, não fique furioso. Se o nosso filho tiver o receio de ser criticado sempre que nos disser algo, talvez mais adiante na vida ele guarde para si as coisas que queremos e precisamos saber. Os filhos, porém, também são imperfeitos. Por isso, imediatamente após o nascimento, necessitam de disciplina. Mas, quando transmite conselho e orientação aos filhos, esclareça que as normas se baseiam na Palavra de Deus e mostre que você também está procurando orientação na vida, na Palavra de Deus. E que você também tem alguém a quem tem de prestar contas. Lembre-se, se seu exemplo não for bom, pode anular todas as boas coisas que diga. Um modo de ajudar nosso filho a desenvolver um conceito correto sobre maior liberdade é ajudá-lo a ver que maior liberdade vem acompanhada de maior responsabilidade. A quem muito foi dado, muito se reclamará dele. Lucas 12:48. Assim sendo, quanto mais responsáveis os filhos se mostrarem, maior confiança os pais podem ter neles. Mesmo quando o filho se rebela, mantenha o caminho aberto para um retorno. Muitas vezes, o adolescente não é rebelde contra seus pais porque decidiu assim. Mas, talvez, esteja procurando estabelecer de maneira meio desajeitada certo grau de independência. Embora todos os mais velhos já foram jovens, nenhum jovem jamais foi idoso. Mostre que compreende os sentimentos dele. Demonstre amor por seu filho. Segundo a definição feita em 1 Coríntios 13:7, onde diz: o amor suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas e persevera em todas as coisas. Não há situação difícil que fique pior por se demonstrar amor. O mais importante é o amor. O resto é periférico. Bem, chegamos agora no que talvez seja o ponto alto dessa apresentação. Comunique-se regularmente com Deus. A oração regular em família ajuda a manter Deus em primeiro lugar nela. E o marido cristão toma a dianteira nisso. Mas
a esposa e os filhos também precisam orar por ajuda e orientação. Isso envolve ensinar os filhos, desde pequenos, a orar. Siga a orientação de Jesus a respeito de como se deve orar, registradas em Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, onde diz: quando orar, não diga as mesmas coisas, vez após vez, como fazem as pessoas das nações, pois imaginam que serão ouvidas por usarem de muitas palavras. Não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês necessitam antes mesmo de lhe pedirem. Assim, evite repetições. As orações devem ser espontâneas, de coração e apropriadas às ocasiões, que nem sempre são as mesmas. E quando é apropriado orar? Em qualquer situação. Persistam em oração, diz Colossenses 4:2. Nunca permita, então, que o dia passe sem que tenha resolvido os desacordos com seu cônjuge, com seu filho ou com seus pais. Continua você irado, nervoso ou irritado? Ore. A oração tem efeito curativo quando procuramos perdoar a outros. Também a acariação com Deus é a que dá mais resultado. Ore também às refeições e à noite, antes de se deitar. A oração feita de coração é um reflexo da relação pessoal que temos com Deus. Veja Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e a sua mente por meio de Cristo Jesus. Às refeições, faça uma oração específica e breve, não um discurso incoerente e sem nexo, que não tem nada a ver com a oportunidade de ainda ter o que comer. À noite, o marido deve mencionar coisas que surgiram durante o dia e abranger pontos de preocupação. Envolva os membros da família em sua oração, o que vai torná-la mais significativa para eles. Poderá fazer isso, talvez, por perguntar-lhes antes da oração se eles gostariam de agradecer ou pedir algo específico a Deus. Dessa forma, a oração se tornará algo realmente agradável a todos que participam nela. Os assuntos corretos para a oração, quais são? Tudo o que afeta a nossa relação com Deus. Se você é solteiro, peça orientação para manter uma vida equilibrada como tal. Lembre-se que inúmeros anjos fiéis são felizes, embora não casados, assim como muitos cristãos são bastante felizes, embora não sejam casados. Mas se você acha que precisa de um cônjuge, poderá orar por orientação para encontrar um. Se for casado, pode orar sobre a questão de ter filhos ou buscar sabedoria para criá-los. E quando não tem certeza sobre o que orar, o Espírito de Deus o ajudará. Romanos 8 certifica isso dizendo: o problema é que às vezes não sabemos o que precisamos pedir em oração.
mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos não pronunciados. Isso é muito importante porque na maioria das vezes o que a gente pede em oração, o que a gente acha que quer, não é o que a gente necessita. E sempre quando a gente acaba alcançando o que quer, na maioria das vezes, nada disso dá certo. Acaba dando tudo em sofrimento. Por isso, quando a gente não sabe pelo que orar, o que é que realmente vai nos fazer bem, é melhor deixar isso a cargo de quem sabe todas as coisas, que é o Espírito de Deus, a força ativa de Deus. Deixa que Ele ore por você. Essa apresentação se trata de um simples lembrete daquilo que a maioria de nós já conhece. Não se buscou aqui acusar ninguém, nem provocar debates infrutíferos sobre qual de nós faz mais ou faz menos. Lembre-se, uma só pessoa pode arruinar um casamento, mas requer duas para fazê-lo funcionar. E fazer o casamento funcionar é uma façanha. E quando os dois se juntam nesse empenho, uma parte de ambos se funde, se derrete e se mistura nessa façanha. E com o tempo, isso cria um vínculo de amor entre eles que supera tudo o que se esperava do casamento. Portanto, procure aplicar cada qual com humildade o conselho bíblico, quer ache que o outro está fazendo tudo o que deve, quer não. Romanos 14:12 diz: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, não do cônjuge. Jeová, Deus, merece esse nosso esforço, pois é como bem disse o salmista: não há ninguém igual a ti entre os deuses, ó Jeová. Não há obras iguais às tuas. Todas as nações que fizeste virão e se curvarão diante de ti, ó Jeová, e darão glória ao teu nome, pois tu és grande e fazes coisas maravilhosas. Tu, só tu, és Deus. Assim, o louvor cabe a Deus e as bênçãos advêm a todos nós, quando colocamos Deus em primeiro lugar na vida familiar. E se alguém souber de algo melhor, espero que me conte, pois o sábio muda de opinião, o tolo jamais. Até a próxima, e até lá, fiquem todos bem.